continuar sendo guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Eterno Deus, nós queremos te render graças e adoração, e desta feita nos unimos como igreja do Senhor, para pedir para que a tua inspiração e a tua palavra, Senhor, ela possa ser transmitida pelo teu servo aos nossos corações. Certamente virá de encontro à nossa necessidade, todavia que nós possamos estar receptíveis, prontos para receber do Senhor e pôr em prática aquilo que o Senhor quer que nós façamos, e que a tua palavra gere em nós frutos e transformação, regeneração. Em nome de Jesus, nós já te oramos e entregamos o teu filho em tuas mãos para a glória do Senhor. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E já eu quero agradecer à amada Igreja de Cristo em Cidade Verde por ter nos dado essa graça de estar com vocês hoje e desta feita também levando a mensagem do Senhor. Inicio minhas palavras, irmãos, também anunciando a esta igreja que vocês vão estar recebendo a partir de hoje uma nova irmã para estar congregando com vocês. Eu não sei se ela vai ter todos os dias nas programações de toda a semana, mas é a minha filha Adma, né? Ela vai estar fazendo faculdade, né? Vai ficar um tempo por aqui. Ela nem vai sair da lista de membros lá de Florânia, mas vai ficar aqui também sendo membro de vocês, tá certo? Tá bom? Então, é só também para avisar que também eu estou aqui por dois motivos, né? Hoje eu estou aqui, né? No domingo, normalmente o pastor da igreja, pelo menos lá em Florânia, normalmente ele está em Florânia, né? O primeiro motivo foi porque eu vim para um encontro regional. Essa igreja, ela tem também não só o presidente local da igreja, mas o presidente regional da região leste da Igreja de Cristo com vocês, é o pastor Kleber, né? Ele foi reconduzido. Eu também, pela graça de Deus, fui reconduzido na função de secretário de missões da região e estamos aqui felizes por estarmos celebrando, né? Foi um encontro abençoado, uma reunião muito extensa, cansativa, mas proveitosa para o curso da obra de Deus na nossa região. Eu louvo a Deus, né, pela vida do pastor Kleber e de toda a diretoria na qual a gente tem contato, né, nessas questões relacionadas à nossa região, pelo trabalho como tem sido feito, e eu louvo a Deus pela vida do servo de Deus, pela vida de Fatinha, sua esposa, que também tem sido também nossos apoiadores aqui, quando a gente está por aqui por Natal, né? Eles também têm tido a preocupação também, além de outros tantos, né, que se preocupam conosco. Eu só dou graças a Deus por isso, né? Às vezes a gente fica meditando nessas coisas e só Deus, irmãos, providencia essas coisas para nós, né? Fica aquela questão, né? Os irmãos estavam falando comigo agora essa semana, pastor, e aí, como é que está o coração? Está aí com a agonia? Não, por incrível que o pessoal se der depois, quando eu não vi mais ela todo dia em casa, né? Mas por enquanto eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque como crente eu comecei a aprender uma coisa. Se a pessoa é crente, aonde ela for, principalmente quando eu falo de igreja de Cristo, não é chamando, dizendo que não existe denominações que são, né, cristãs, sérias, sim, tem todas. Mas a igreja de Cristo, onde você chega, você tem famílias, tem uma família, né? Pessoas que se identificam com aquilo que você vem pregando, vivendo, e aonde a gente chega, Deus tem providenciado isso, e especialmente aqui para os lados de Natal, né? Onde a gente tem mais acesso, e eu só quero louvar a Deus pela igreja de Cristo Cidade Verde, que me incumbiu hoje de uma responsabilidade muito grande, né? Eu digo responsabilidade, irmão, não é por causa de vocês, é por causa daquilo que a gente prega e tem que viver, né, irmãos? Eu estou aqui na frente, eu vou pregar. Essa palavra vai ser instigada para todos nós, inclusive para mim, né? Quando eu estava preparando e trazendo esse esboço aqui,
muita coisa vai confrontar aquele que está pregando. E como dizia o pastor Robson ontem, ministrando a palavra, às vezes você está ministrando e você começa, aí você para, você diz, meu Deus, eu tenho que estar aqui. Me perdoa, Jesus, porque eu preciso corrigir isso, eu preciso corrigir aquilo, né? E colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor quer para nós. E nesta noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 ao 21, também a todos aqueles que podem estar também nos assistindo, também pelas redes sociais da Igreja de Cristo aqui em Cidade Verde, que vocês também possam estar atentos à palavra de Deus. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 até o capítulo 4, versículo 1 a gente vai fazer essa leitura. Amém? Louvado seja Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, em algumas traduções. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago ou o ventre, em algumas traduções, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Amém? Todas as vezes que eu vou pregar, eu oro a Deus pedindo, Senhor, dai-me uma confirmação durante o culto que eu vou pregar, para ver se o que eu estava planejando não foi de mim mesmo, não é que o que eu vou pregar não é de mim, é a palavra de Deus. Os irmãos eu acho que entenderam, né? É o que eu vou esboçar naquela noite, para ver se aquilo é assimilado de uma forma mais clara na vida de nós, irmãos, em Cristo Jesus. Sei que essa igreja é uma igreja que é bem madura nesse sentido, tem vários pastores, tem pessoas aqui de história, né, na Igreja de Cristo há muitos anos, a gente sabe disso. E diante disso, irmãos, a gente quer falar um pouco sobre esse texto que a gente vai discorrer mais ou menos falando de prosseguir com Cristo, né? O texto fala sobre isso, mas esse prosseguir com Cristo superando desafios e circunstâncias. O contexto que esse texto é escrito, os irmãos conhecem muito bem, mas eu vou só lembrar, Paulo preso em Roma, né, e ele está vivendo esse momento de prisão por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do Evangelho de Cristo. Nessa carta ele vai trazer uma palavra de incentivo para que os cristãos, os irmãos ali os Filipos, né, os cristãos Filipos, que era um povo que ajudou muito o apóstolo Paulo no seu ministério, no seu ministério pastoral, no seu ministério missionário, enfim, era uma igreja que olhava e amava Paulo assim de uma forma muito intensa, muito forte, mas que muitas das vezes ela passava por momentos que Paulo vai falar aqui, né, por exemplo, falsos mestres, né, que invadiu a igreja, algumas discordâncias entre irmãos, até parece que
no mundo normal, na igreja, vai acontecer isso. Mas Paulo vai dizer que ele incentiva os cristãos ao quê? A manter a fé, a unidade, a perseverança em meio a essas dificuldades. Paulo vai falar sobre isso nessa carta, sabendo que a promessa eterna, ela é muito mais valiosa do que a gente ficar batendo cabeça com coisas pequenas aqui na terra. Esse final de semana eu presenciei uma situação, irmãos, assim, de um servo de Deus que, por uma coisa tão pequena, ele quis explodir, ele quis extravasar. E isso, quando eu olho para essas coisas, eu me entristeço e ao mesmo tempo oro. E peço, Senhor, acalma aquele coração, dá sabedoria a ele, para que ele não seja uma pessoa assim, meu Pai. Tem chamada, tem uma direção, mas ainda não aplicou no seu coração ainda o fruto, ou melhor dizendo, a característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? E ter calma diante das situações. Irmãos, e a situação tão pequena, tão simples de resolver, que não precisava nenhum tipo de exagero, mas que aconteceu. E isso, muitas das vezes, irmãos, atrapalha a nossa corrida, né? Pequenas coisas que atrapalham a nossa corrida para que aquilo que o Senhor nos chamou seja cada dia mais buscado e alcançado por nós. Por isso, Paulo aqui, ele vai logo de cara dizer assim, nos versículos 12, ele vai dizer, eu não obtive ainda, eu não sou perfeito ainda, mas eu prossigo a alcançar aquilo na qual fui alcançado por Cristo. Paulo ele vai falar de algo porque havia um pessoal que se dizia algumas falsas doutrinas, né, que surgiam, que a pessoa, depois que alcançava Jesus, ela se tornava perfeito e perfeito mesmo. Ela não ia mais pecar, certo? E eles acusavam Paulo de semear essa doutrina. Aí Paulo vai refutar isso. Eu disse, ei, eu não sou perfeito, não. Eu não alcancei ainda, mas estou prosseguindo para alcançar. Então, Paulo, nesse versículo, ele reconhece que não alcançou a perfeição, mas se esforça para alcançar a meta. E esse esforço de Paulo, irmãos, e que deve ser nosso, não é um esforço por merecimento, é um esforço como reflexo da graça de Deus sobre nós. E faz a gente ser impulsionado a buscá-lo, a amá-lo, certo? E a meta qual é? É conhecer Jesus cada vez mais. E assim conhecendo Jesus, se conformar ao que Ele é para nós e o que Ele quer de nós. Muitas das vezes a gente, olhando para um panorama da igreja pós-moderna do tempo de hoje, ela quer muito se amoldar aos padrões do mundo e não querer se amoldar aos padrões de Cristo. Tem igrejas que estão se transformando em empresas, literalmente. Aonde o lema da igreja para crescer é lucro, é influência com os poderes deste mundo, enfim. Eu digo na igreja uma coisa, irmãos, a gente tem que exercer nossa cidadania, mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, é de ter o discernimento para separar o que é de Deus e o que é deste mundo. Ter uma visão bem clara, né, para que a gente não se conforme, não se amolde àquilo que o mundo quer que a igreja seja, mas sim o que Cristo quer que a igreja seja. A gente tem que pensar nisso. Então, Paulo, nessa primeira parte, ele diz, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para a meta. Nos versículos 13 ao 15, ele vai dizer, esquecendo o passado, mirando o futuro. E olha que Paulo, irmãos, ele tinha muita história na sua vida religiosa. Era um homem fariseu de fariseu, estava aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor das Escrituras, um homem que tinha dupla cidadania, que era um homem altamente inteligente, influente no seu tempo. Paulo não era um Zé Ninguém, não, irmão, uma pessoa assim, matuta, como a gente fala no sertão, não, ele é um cara entendido, influente em tudo. Você vê em algumas passagens em Atos dos Apóstolos, quando ele estava diante dos camaradas, ele pegava os camaradas, teve uma vez que ele foi preso, aí ele chegava e dizia, vocês vão prender um romano? Vocês vão chicotear um cidadão romano? Os caras chegam a se tremia, porque ele sabia do que ele era como ser humano, um cidadão romano, né?
judeu também, mas tudo isso, nessa mesma carta, ele vai dizer que passa-se somente como um refúgio, como esterco, como nada sem valor, diante da grandiosidade do Senhor Jesus na vida dele. Então ele vai dizer que ele se esquece, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo esquece das coisas passadas, tanto, irmãos, dessas benesses que ele teve, como também, com certeza, Paulo escrevendo isso, ele olha para a situação dele naquele momento, e olha para o que ele já tinha passado por causa de Cristo, mas ele fitava e mirava a sua vida para aquilo que já foi cantado e ministrado nesta noite, a glória celeste, os privilégios da glória celeste, de estar em comunhão com homens de Deus que já há muito tempo morreram fisicamente falando, mas estão vivos eternamente em Cristo. E um dia a gente vai estar com ele, irmão. Essa música que está aqui, o autor, o compositor dela, ele não estava falando balela, não. Um dia a gente vai se encontrar com essas pessoas. Mas o maior encontro, irmãos, que a gente deve ansiar é com Jesus. Se encontrar com Jesus na glória vai ser uma coisa tremenda, irmãos. Aí me lembra de uma passagem, de uma músicazinha, que diz assim: imagine o lugar onde tudo é muito lindo, né? Aí ele vai falando, a música vai imaginando. E a gente está, né, na presença do Senhor. Então Paulo, ele não mirava essas coisas mais, ele pensava nas glórias que teriam, a glória eterna, se concentrava no que estava à frente. Então, quando eu falo que a gente tem que superar os desafios e as circunstâncias, imagine você, irmão, na situação de Paulo, será que você estaria escrevendo uma carta dessa para um determinado irmão de alguma igreja, ou se você estivesse à frente do trabalho, estivesse passando por isso aqui, você estaria passando para a igreja essa influência? Espero que sim, irmãos, porque o mesmo Jesus que estava com o apóstolo Paulo é o que está conosco. Amém? É o que gera essa motivação que não é ligada às coisas desta vida, a nenhum tipo de privilégio, ou bens, ou riqueza, ou saúde, mas sim ao que estava para vir. E diante disso, nos versículos 16 e 17, ele fala que a gente tem que viver de acordo com a fé. Então é aquele negócio. Eu tenho, por mais falho que eu seja, que você e eu sejamos, eu tenho que buscar, falar, pensar, agir, me comportar de acordo com aquilo que eu tenho crido. Amém? Somos suscetíveis a falhar, mas isso deve ser as exceções que devem ser cada dia mais mortificadas na nossa vida. Então, nos versículos 16 e 17, ele diz: se já alcançamos essa maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Olha, da forma que Paulo está dizendo, não mais se preocupando demasiadamente com as coisas desta terra, mas pensando de modo diferente. De modo diferente. E ele fala até assim, tem gente que pode até pensar diferente, mas oremos a Deus, vivamos de acordo com o que já alcançamos, mas tenha certeza que aquilo que muitas das vezes, irmãos, pode estar ainda causando dúvida no seu coração, alguma falta de entendimento, se você permanecer correndo para a meta, Deus lhe esclarecerá essas coisas, amém? Deus vai esclarecer a vocês essas coisas. Então Paulo aqui pede aos filipenses que sigam esse exemplo. Que exemplo? O dele. O que ele estava vivendo e o que ele já tinha alcançado, mesmo que ninguém estivesse vendo nada na perspectiva humana. Paulo não estava em uma super igreja, não estava nem com ar-condicionado, que nem naquele tempo tinha, né? Não estava, a acomodação de Paulo e a pousada de Paulo durante essa carta era uma prisão, úmida, mal cheirosa, guardado por soldados como fosse um homem de alta periculosidade.
mas estava ali dizendo: Filipenses, vamos viver de acordo com a fé na qual vocês já viram, a gente mandar pregar a vocês, viver com vocês. Então vocês, aquilo que vocês receberam de Cristo, guardem, guardem, e façam com que isso seja refletido entre vocês. Mas há uma coisa interessante no versículo 18 e 19, depois que ele fala sobre isso, é que ele vai chorar, irmãos, durante a escrita da carta, e vai dizer uma coisa relacionada àqueles que não estavam reconhecendo o evangelho como Paulo tinha pregado e como ele tinha recebido do Senhor. Então, meus amados, ele diz: sigam o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. E lá no versículo 18, ele diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes. Olha que Paulo tinha atenção, irmãos, de frisar isso, o cuidado que Paulo tinha das pessoas daquele tempo terem cuidado com os falsos, as sutilezas que surgiam naquele tempo, os falsos ensinamentos, né? Que estavam ali circuncidando e entrando dentro da igreja. E ele diz no versículo 18 e 19: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E Paulo fala isso chorando, irmãos. Imagine Paulo escrevendo a carta e lembrando da tragédia que estava acontecendo por muitos estarem sendo enganados por falsos ensinamentos, que atraíam o quê, irmãos? Ele diz aqui, o destino deles é a perdição. Por quê? O Deus deles é o ventre, e eles só têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. E aqui já foi tão amplamente ministrado, irmãos, que precisamos pensar na glória, no alto. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai deixar o seu trabalho, que vai deixar de estudar, de ter projetos. Não. Mas que esses projetos, e sempre acima deles, esteja esse projeto celestial na sua vida. Eu digo muito na igreja, eu acho que eu já disse aqui também. Eu digo muito na igreja uma coisa: tudo aquilo que é seu, que você coloca à disposição do reino de Deus. E quando eu digo seu, eu não estou falando de suas posses materiais tão somente, é da sua vida, do seu talento, daquilo que Deus lhe dá. Em tudo, aquilo que é seu, Deus vai guardar, suprir, abençoar e até multiplicar. Mas não para que você vanglorie-se disso, mas para que você reverta essa ação soberana de Deus na sua vida para o reino. Mas esses camaradas aqui, eles queriam era enricar mesmo, enricar à custa do evangelho. Queriam ficar poderosos e influentes à custa do evangelho. Mas o evangelho que eles pregavam é o que João vai dizer lá na primeira carta. É um evangelho que as pessoas gostam de ouvir, mas não viver. Elas gostam de ouvir um evangelho superficial, que não confronta as pessoas a se arrependerem, a dizerem que elas precisam se santificar. É um evangelho que diz que, ao invés de Jesus ser o centro na sua vida, você é o centro de Jesus. E tem muita gente atendendo a essa chamada. Por quê, irmãos? Eles são do mundo e por isso o mundo os ouve. O mundo os ouve. Tem muita gente ouvindo esse tipo de mensagem por aí. E as igrejas que falam sobre isso, dessas coisas que agradam o ego, que agradam o estômago. Aqui o estômago não é só relacionado à comida, à bebida, mas ao ego humano. O ego humano. Toda pregação que é realmente, pregada dentro daquilo que o Evangelho de Cristo, ele nos manda a realizar, ele sempre vai confrontar a vida do homem. E todas as vezes que você vem para a igreja, ou que você vai ler a palavra, você preste atenção, você vai entrar em guerra. Porque se você não entrar em guerra, é porque tem alguma coisa errada com você. Mas se você ler a palavra de Deus e sentir isso, pode ter certeza, meu irmão, você está no caminho certo. Porque você está reconhecendo a soberania de Deus, a santidade de Deus para a sua vida, e também o seu amor, que ao mesmo tempo que ele fala, ele diz: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para uma alma que teme ao Senhor e que é sedenta da sua vontade. Mas voltando para essa questão, ele fala sobre esse cuidado desses falsos profetas e falsos mestres, principalmente que estavam disseminando doutrinas, os judaizantes pelo um lado, os antinoministas pelo outro, que era, os judaizantes diziam, eles eram a maioria gentios que se converteram ao judaísmo, a essa prática judaizante, e diziam o seguinte: não, só estou resumindo, irmão, tem pastores aqui que podem explicar isso de uma forma bem mais detalhada, mas de forma resumida, de um lado tinha uns camaradas que diziam, não, tudo bem, Jesus é o Salvador, mas precisa guardar mais alguma coisinha, vamos deixar de beber uma Coca-Cola, né? Vamos guardar o dia tal, vamos deixar de comer comida, né, carne de porco, não pode, porque isso aí, se você deixar de fazer isso, você pode ir para o inferno, porque Jesus não é suficiente. Por outro lado, os antinoministas dizem, eu já fui salvo para sempre, Jesus já me salvou, já me perdoou, então vamos viver a vida do jeito que ela quer que a gente viva. Outra mentira do diabo. E Paulo, no meio disso, chorava em lágrimas, porque tantos irmãos que ele tinha passado nas suas viagens missionárias, estavam dando ouvido a esse tipo de falácia enganosa e destruidora. Pode ter certeza, irmãos. Quando você lê uma carta como essa de Paulo aos Filipenses, e como a que a gente viu nesses dias lá no encontro regional, que o pastor Robson, ele pregou falando sobre a carta de Paulo a Timóteo, você vai perceber, irmãos, que nesse tempo, Paulo já estava com poucas pessoas perto dele. Muita gente, irmão, tinha se convertido e muitos também estavam se enveredando, se tornando. E ele alerta sobre esses inimigos da cruz de Cristo, pessoas que se diziam cristãs, mas na verdade negavam a Cristo com as suas vidas no dia a dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa parte do texto, Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 19, ele vai falar desse cuidado, irmãos, que eu e você devemos ter. E uma das chaves para termos esse cuidado é termos a humildade, eu tenho falado muito isso lá em Florânia, de pararmos, priorizarmos um tempo para estarmos numa reunião congregacional como essa, para ter a humildade de dizer que não conhece nada ainda de Jesus. Precisa conhecer mais. A gente, falando sobre a lição, vou dar um exemplo, a lição que estamos tendo é a lição sobre liderança para a igreja, princípios bíblicos para uma liderança cristã, que é a última revista lançada, já vão lançar outra, mas essa, eu tenho dito à igreja uma coisa interessante, e falando sobre esse princípio de liderança, que a lição não só é para quem lidera, mas para quem é liderado, nesse sentido, e aprender que o princípio de liderança cristã não é uma liderança que um está acima de todos, mas que o que está em cima serve a todos. Amém? É invertido do princípio humano, do princípio do mundo sobre o ser um líder, né? E chegou, a gente falando disso, aí de repente chegou essa questão da importância do conhecimento da palavra, aí veio à tona um homem de Deus no passado, George Miller, né? George Miller é um homem que era um homem de muita oração, que orava bastante, mas também que tinha um amor grande por ler as Escrituras Sagradas. E os relatos históricos dizem que ele leu pela sua vida mais de 200 vezes a Bíblia. 50 delas ele orava, ele estava de joelhos e lendo. Há uma coisa interessante nesse homem de Deus, que certa vez há um relato que a rainha da Inglaterra chegou para visitá-lo, porque ele era um homem também que era um homem de fé, irmãos. Ele tinha um grande orfanato, né? Cuidava de órfãos, e por isso ele ganhar essa certa popularidade. Ele chegou, a rainha da Inglaterra foi visitá-lo, e chegou no momento que ele estava de joelhos, orando e lendo a Bíblia, e os assessores chegaram lá, o pessoal da casa, disseram, a rainha da Inglaterra está aí para conversar com você. E aí ele simplesmente disse, diga a ela que espere, porque eu estou conversando com o Rei dos Reis. E perguntado já no final da sua vida, depois
depois de tanta leitura da Bíblia que ele tinha feito 200 vezes, o que é que ele queria fazer? Ele disse: quero conhecer ainda mais da magnitude do meu Jesus, porque eu conheço ainda muito pouco. Por que eu digo isso, irmãos? Tem irmãos que se soberbecem: eu já li a Bíblia 10 vezes, aí já se torna um teólogo, já quer saber de tudo. Meus irmãos, a gente não sabe de nada. E a gente precisa entender isso. É por isso que muitas das vezes surgem esses camaradas, que nem nesse tempo tinha. Os que disseminavam doutrinas de um lado, doutrinas de outro, que eram falsas, que não tinham a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, como já foi dito hoje, é dia a dia. Até a glória. Enquanto estivermos aqui, é todo dia. Amém? Então a gente tem que focar no que é eterno. Por isso que Paulo diz no versículos 20 a 21. Nossa cidadania, porém, está nos céus. E quando ele diz isso, ele diz: e esperamos ansiosamente. Já foi falado hoje isso, irmãos, para nós. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é uma coisa também que é um mistério grande, irmão, extraordinário. Sentimos, irmãos, o vislumbre do céu por causa da graça de Cristo em nós, através da ação do Espírito Santo. Mas ainda há uma vida, um confronto diário na nossa vida, porque ainda habitamos num corpo que é sujeito a falhar. E quando eu digo falhar, não é viver, deliberadamente na promiscuidade ou na gandaia do pecado. Não. Às vezes, todo dia a gente peca, irmão, a gente nem vê. Porque às vezes a gente peca por deixar de orar. Sabe por que eu digo porque é pecado deixar de orar, esquecer de orar? Porque a Bíblia fala que se temos o conhecimento de um bem que podemos fazer e não fazemos, cometemos pecado. Então a ação de pecar, irmão, não só é fazer as coisas ruins que vem na nossa, que a gente sabe, muita coisa ruim que tem no mundo, é deixar de fazer também o que podemos fazer, que é certo, e a gente não faz. Por isso, todo dia a gente tem que ir aos pés de Jesus e dizer: Senhor, a tua graça me basta e tem misericórdia de mim e me ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor diante de ti, que eu sendo melhor diante de ti, consequentemente eu vou ser melhor diante das pessoas, seja dos irmãos da igreja, para não, eu vou falar aqui no sentido, do jeito que eu gosto de falar, não ser espoletado ao ponto de, por uma besteira, fazer uma erupção vulcânica acontecer. Então, irmãos, diante disso, foco no que é eterno. E isso é tudo, irmãos, para superar os desafios do nosso tempo. Vivemos grandes desafios, irmãos, porque antigamente, quando a gente pregava, principalmente no interior, não sei se no Natal, alguns tempos atrás, assim, mas no interior, quando a gente ia pregar o Evangelho, a gente tinha algumas coisas relacionadas à religiosidade, idolatria, para refutar, e falava muito dos que estavam fora. E agora a gente tem que ter uma sabedoria muito grande de Deus, porque as coisas estão dentro. Naqueles que dizem cristãos, estão dentro aqui, circuncidando, não estou dizendo aqui não, estou dizendo no ambiente da igreja como um todo. Pessoas se dizendo igreja, mas não sendo igreja. E a gente tem que ter esse discernimento. Então, algumas lições para nós, diante desses desafios, é ter perseverança. A vida cristã exige esforço contínuo e dedicação amorosa a Cristo. Devemos exercitar a nossa vida, como Paulo diz, como um atleta. E ele fala nessa carta também sobre isso. A gente tem que correr a carreira que nos está proposta, Correr, como diz Hebreus, Mas Paulo vai falar aqui, assimilando na questão da disciplina, de exercitar a nossa vida cristã, não para se tornarmos meramente religiosos, exercitando para que aquilo que a gente está exercitando seja vívido na nossa vida, seja notório na nossa vida. Por mais falho que sejamos, mas as pessoas vejam resplandecer sobre nós o sal e a luz. Que a gente traga sabor ao mundo, não o sabor que o mundo quer, mas o sabor que Cristo quer seja irradiado em nós. Eu sei que por causa disso também você vai ser perseguido, irmãos.
num ambiente de universidade, num ambiente de trabalho. Acontece muito com isso, já aconteceu muito comigo isso. O Brasil, graças a Deus, não tem perseguição severa, extrema, com relação a cristãos, mas tem perseguição. Você está no ciclo de amigos ali, está aqueles amigos, os camaradas vão, chega sexta-feira, os camaradas vão tudo beber. Aí os camaradas falam de forma pejorativa, o irmão não vai não, né? Mas tem uns que é mais gaiato ainda, bora irmão, não tem nada não, só uma. Né? Tem irmãos que isso aí não é perseguição para alguns irmãos que estão no nosso mundo. Né? Os irmãos da Coreia do Norte, isso não é perseguição. É perseguição que eles estão vivendo agora lá. Né? Sendo cristãos de forma secreta, não tendo liberdade para sair de casa, para vir para canto nenhum. Porque se forem, podem ser pegos. E os camaradas, se você é uma família, ele separa você da família, joga o marido num campo de concentração lá para trabalhar até morrer. E a mulher morrer sofrendo. Eles deixam a mulher viva para ela ficar morrendo, sofrendo, sabendo que e para até tentar fazer ela negar o Cristo que ela aceitou e que nós aceitamos. Amém? Então, irmãos, há uma declaração relacionada à perseverança que eu trouxe aqui, que tem a ver com... É uma citação de um comentário que eu tirei quando estava fazendo esse sermão, que diz assim: a única resposta sã, lógica e razoável àquele que verteu o seu sangue por nós é a de sofrer, morrer e se esforçar ao máximo em amor para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E eu sempre lembro dessa passagem de estudo, né, que era um atleta que converte-se a Cristo. Aí ele diz, essa frase tem na internet aí por todo canto: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizesse era grande demais para ele. Perseverar nisso, né? Em fazer. Irmãos, nunca você vai fazer demais. Diante de Cristo, todo dia o seu saldo, quem recebe dinheiro já, não sei se todo mundo trabalha, tem os jovens que não trabalham ainda. Normalmente a gente quer que a nossa conta pelo menos esteja zerada, né? Mas não negativa. Para a gente não estar devendo, né? Mas a nossa diante de Jesus é sempre negativa, irmão. O saldo que Cristo tem para nós, com relação, né, o que Cristo fez por nós e o que nós fazemos por Ele, sempre vai estar negativo. Para que a gente lembre que a gente precisa estar buscando viver uma vida com Deus. Então a gente tem que ter foco no futuro, né? Muitas das vezes Satanás quer que a gente se apegue a coisas do passado, até falhas que foram cometidas no passado. Ele faz, né, a nossa natureza ainda humana faz a gente lembrar, né? Mas pecados, fracassos, sucesso, privilégios, vitórias terrenas, isso pode fazer com que a gente saia do foco do futuro, né, da bênção celeste. E Deus tem preparado para nós, para todos aqueles que pertencem a Cristo. E enquanto isso, devemos adorar, servir amorosamente ao Senhor, desenvolver o caráter cristão e também, irmãos, saber que, como Paulo diz aqui nessa carta, teremos um prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um lar nos céus, além das inumeráveis bênçãos celestiais que o Senhor nos dá pela sua graça. Amém? Lembremos do exemplo cristão. Nesse texto que lemos, irmãos, nessa carta aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 4, um homem chamado Lema Strauss, em um comentário bíblico, ele fala: Paulo considerava-se receptor da misericórdia de Deus, cujo propósito era ser padrão para os demais cristãos. Assim, toda a sua vida, depois da conversão, foi dedicada à tarefa de apresentar aos outros um esboço do que o cristão deve ser. Deus salvou Paulo com a finalidade de mostrar ao mundo, pelo exemplo de sua conversão, que o que fez na vida de Paulo também faria na dos outros. Paulo é um exemplo grande, irmão. Se alguém tiver dúvida que Deus não pode operar, eu publicamente agora nos evangelismos, quando eu começo a pregar, Deus me dá uma palavra:
diga assim, diga a esse povo que está aí na feira, não duvide do que Deus pode fazer na vida do homem, porque se você fizer isso, você está se tornando incrédulo ao que Cristo pode fazer. E eu digo na feira isso, porque há aqueles que Satanás, sem as pessoas perceberem, Satanás limita para que as pessoas não creiam que Deus pode pegar um embriagado e tornar ele são. Um drogado e uma pessoa sã. Uma pessoa que vivia na prostituição, como é chamado hoje é conhecido historicamente como Santo Agostinho. Um homem que era imoral, vivia na gandaia, né, no meio do mundo, se prostituindo com mulheres. E ele alcança o evangelho. Certa vez ele vai passando numa rua e do outro lado havia uma daquelas suas mulheres, né, da vida que estavam, e elas gritam: ei, Agostinho, está lembrando de mim mais não? Vem cá. E Agostinho apressou a passada, aí disseram, continuaram, ele disse: ei, eu sei quem são vocês, mas eu não sou mais eu. Às vezes a gente tem que ter coragem de dizer isso, irmãos, e não ter vergonha. Vai chegar um amigo e dizer: não, vamos ali para uma festinha ali, um carnaval. Não, rapaz, agora eu sou crente em Jesus, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Ter cuidado com os inimigos da cruz. E uma das coisas para desviar ou melhor dizendo, vencer essas coisas, é se esmerar na palavra. A Igreja de Cristo no Brasil, graças a Deus, está tendo instrumentos para nos capacitar para isso. Temos o Concílio da Cristandade. Eu acho que toda essa igreja já fez. Já fez, pastor Cleber? Toda a igreja ainda? Já? É um instrumento, né? O Concílio da Cristandade, Instituto Bíblico. Agora já tem um seminário teológico, né? Que está agora bem fresquinho aí. São instrumentos, irmãos, para que a gente aprenda a vencer e a combater os inimigos de Cristo. Amém? Então a gente precisa entender que o Evangelho de Cristo ele vai levar a gente a focar sempre no que é eterno e não no temporal, né? E aqui, quando ele fala, lembre-se, esses homens que Paulo estava até chorando porque eles estavam disseminando essas doutrinas heréticas, eles estavam fazendo com que a liberdade de Cristo fosse um pretexto para licenciosidade e para um legalismo sem sentido, porque agora andamos por meio de Cristo, que cumpriu todas as coisas do passado e que uma vez por todas cumpriu o que era necessário para sermos salvos, como diz o livro de Hebreus, para nos tornar agora, por meio dele, pelo novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, que agora não precisa mais do véu, a gente tem acesso a uma graça, no trono da graça diretamente. Estamos aqui nesta noite, podemos estar debaixo de um pé de imbu, debaixo de um pé de cajueiro, na praia. Temos que ser crentes e onde estivermos, se precisarmos, sabermos que temos acesso ao trono da graça, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E lembrar, irmãos, que tem muitos natalenses aqui e eu não sei nem como é o nome que chama, Parnamirense, não sei como é não. Quem é de Parnamirim? Eu acho que é Parnamirinense, isso. Mas, acima de tudo, você, quando aceita Jesus, você ganha a cidadania que você não tinha. Você ganha a cidadania celestial, por causa de Jesus. Então, meus irmãos, finalizando essa breve meditação, mantenha um foco em Cristo. Priorize essa relação que Ele quer que você tenha com Ele, mesmo em meio às dificuldades. Não desiste, irmãos, em face dos desafios deste tempo presente, que quer fazer com que a igreja, lembre, quer fazer com que a igreja se amolde aos padrões do mundo. Mas a igreja tem que se amoldar aos padrões de Cristo, custe o que custar, não desista disso. Vivemos um mundo muito materialista, muito incrédulo às promessas de Deus. Inclusive, aqueles que estavam na igreja e que saíram, agora dizem que tudo isso aqui deve ser reconstruído. A teologia liberal é uma das coisas mais terríveis que existem outra, a teologia da libertação, mas a liberal está dizendo o seguinte: não olhe para Gênesis 1, 2 e 3, por exemplo, como algo literal, não. Isso é uma analogia.
Quando você tira Gênesis 1, 2 e 3 da vida das pessoas, dos crentes, da humanidade, você está tirando todo o plano de Deus para a vida das pessoas. Toda a soberania de Deus, a promessa da redenção sai, a influência, ou melhor dizendo, o entendimento que somos pecadores sai da vida das pessoas, porque é lá que está escrito tudo isso. E as pessoas vão se perdendo ao ponto de ter camaradas se dizendo cristãos, dizendo agora que não mais somos pecadores, somos vítimas do pecado. E colocando a culpa do jeito que Adão colocou em Deus quando errou. A mulher que me deste fez eu comer do fruto e eu pequei. É isso que Satanás faz, irmãos. E tem muita gente fazendo isso. Mantenha a perspectiva na eternidade. Tenta influenciar ao máximo as pessoas, irmãos, com a palavra de Deus. Mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil. Eu estava falando ultimamente na Feira Livre, mostrando um exemplo para a população escutar. Eu digo, olha, eu gosto de usar o teclado, né? Eu levo o teclado, boto o som, canto uma música. Eu disse, olha, se eu ligar agora, ao vivo aqui, pegar meu celular, vou fazer uma live ao vivo. Tem pessoas que até entram, bota a mãozinha assim e sai fora. Não fica quase um minuto. Mas se fosse a mesma estrutura, o teclado, e eu estivesse cantando um brega, e tivesse umas mulheres lá, mal vestidas, assim, com uma roupa indecente, tivesse assim, só bastava assim, uns três pacotinhos de cerveja assim do lado, os cabas estavam fazendo live por todo canto, e arruma de gente assistindo, achando bom, e um bocado de bebo atormentando lá também, porque ia encher. Mas quando quer falar de Jesus, as pessoas estão tomadas por essa cegueira, na qual eu e você não temos mais. Lembre-se disso, viu, irmãos? Amém? Então que possamos manter esse foco, manter a perspectiva na eternidade. Como já foi dito nesta noite, na leitura devocional, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E lá em Marcos, Jesus diz, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Então, irmãos, que desafios você precisa, que desafio você está travando na sua vida nos dias de hoje, para não tirar a sua atenção de Cristo? Como é que devemos manter? Como manter o foco em Cristo? A gente aprendeu isso hoje. Amém? Tenha como exemplo na sua vida sempre Jesus Cristo, irmãos. Porque nós podemos até falhar em algumas coisas. Não pense que Paulo foi perfeito, ele mesmo disse nesse texto. Mas tem um exemplo de Cristo vivo na sua vida. Amém? Eu tenho muitos exemplos de homens, até hoje, que estão vivos e os que estão mortos, que serviram a Cristo. Mas eles, como eu e vocês, devem estar sempre focando e mirando em Cristo Jesus como o maior exemplo para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Esta palavra fique guardada nos vossos corações, meus irmãos. Amém?